Dando continuidade aí, né? Saí de Juiz de Fora, né? Deixando o Boa Vista, voltando para o Unibanco, onde era a minha casa, e muito feliz de um novo desafio, uma nova oportunidade no Unibanco, né? Fui trabalhar em São João do Meriti como gerente PJ e havia uma promessa, assim que eu retornei para o Unibanco, para eu ser promovido a gerente geral. Então, eu trabalhei muito com essa hipótese, né, de entregar um bom resultado, para que eu pudesse ser promovido a gerente geral. E fui trabalhar com a Denise Teixeira, uma grande amiga. Também quero agradecer a Denise Teixeira, aqui, minha colega, que era gerente geral na ocasião, eu era gerente PJ. E a Denise estava ali no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Tinha uma gerente PJ que tinha saído, a pessoa não estava performando bem, a Denise estava tendo que se desdobrar muito para fazer com que a agência entregasse resultado. Eu lembro como se fosse hoje, eram 21 metas a cumprir, né? E a agência não batia nenhuma meta. E o Gilvano me convidou para voltar, né, com a ajuda do Ronaldo, que fez toda a conexão nossa aí de novo. O Ronaldo estava trabalhando como backup do Gilvano, falou com o Gilvano, aquela história que eu já contei anteriormente, quando eu estava no Boa Vista, para voltar, e o Gilvano me colocou lá com a Denise. E aí a Denise vai poder falar um pouco para a gente também que, nesse período, eu fiquei com a Denise menos de um ano, né? Nesse período a gente conseguiu, eu e a Denise, a gente visitou todo mundo em São João de Meriti, Caxias, Nova Iguaçu, e menos de 6 meses a agência estava batendo, pelo incrível que pareça, 21 metas. A gente batia tudo. Naquela ocasião a gente tinha o Márcio Guedes também que nos ajudava, o Marcinho, um grande parceiro, trabalhou comigo em São João de Meriti, lá junto como gerente. A Cristina também era uma gerente da ocasião. O Márcio me acompanhou depois quando eu fui promovido, o Márcio Guedes. E aí nós tivemos a oportunidade juntos, né, com a equipe, com a coordenação da Denise, juntos nós conseguimos levantar a agência. E aquilo que eu falei para vocês, né, eu vendia 16 consórcios, eu vendia todos os seguros, capitalização, cartão, débito automático. Então eu tinha uma receita financeira de produtos absurda toda sexta-feira. Isso era muito legal na ocasião lá no Unibanco. E aí eu fui para ali para poder ser promovido, né, a ser gerente geral. Foi quando o Gilvano saiu, foi para o Santander, me convidou, mas eu tinha uma paixão muito grande pelo Unibanco e eu tinha a esperança de ser promovido gerente geral no Unibanco. Então eu declinei do convite do Gilvano, né? Muitos amigos que foram trabalhar com o Gilvano viraram superintendentes muito mais rápido, evoluíram bastante. Eu iria como gerente geral, não iria como superintendente para o Santander, mas eu preferi ficar no Unibanco porque eu já tinha tido um trauma de ter saído do Unibanco, uma instituição que eu amava muito na ocasião, vestia muito a camisa, assim como eu visto a camisa hoje também da empresa que eu trabalho. E o Gilvano saiu e, para minha grata surpresa, veio o Celso Issa, a quem eu devo muita coisa também. E o Celso sempre trabalhou na Zona Sul, centro do Rio, e veio trabalhar na Baixada com a gente para poder ajustar o crescimento da Baixada. E o Celso foi muito feliz na Baixada, juntamente com todos nós, gerentes gerais depois do Celso. E por isso que eu quero fazer uma homenagem ao Celso, um agradecimento do Celso que me promoveu a gerente geral, realizando o meu sonho de gerente geral, juntamente com a Denise, que sempre falou muito bem, e os meus números eram muito bons. E aí eu lembro que eu fui o primeiro cara no Brasil, quando o Unibanco comprou o Rodobens, que eu falei, cara, esse produto aqui vai ser o produto âncora para eu crescer no banco. E eu fazia 16 consórcios. E o meu nome toda semana estava lá no Unibanco Varejo. O Unibanco Varejo saiu meu nome lá no ranking, lá, dizendo quantos consórcios tinha vendido. E começou um monte de gente me ligando do Brasil todo para saber como é que eu vendia o consórcio. Eu tenho uma ótima técnica para vender o consórcio, que eu aprendi vamos dizer, pelo dom, né, de convencer e fazer números, fazer cálculos, que é um excelente produto, o consórcio ainda é um excelente produto, e paga comissão, né, sempre pagou comissão. Então eu andava naquela vibe ali, eu estava navegando naquela vibe muito bem, e o Celso a Denise começou a pedir o Celso para me promover, senão eu ia sair, eu ia trabalhar com o Gilvano e tudo mais, aquela coisa toda. Foi quando o Unibanco comprou o Bandeirantes,
E aí, a gerente que estava no Bandeirante, a minha amiga até hoje saiu, foi trabalhar no banco de atacado, se não me engano foi o Safra, e teve a vaga lá em Duque de Caxias, na Brigadeiro Olímpio Silva ali, onde era a agência do Bandeirante. A agência era escondida dentro do estacionamento, tinha só 800 clientes e tudo mais. Era uma agência bastante, vamos dizer assim, precária na sua forma de estrutura, né? Muito velha, coisa e tudo mais. E eu fui para ali para trabalhar no Bandeirante, para migrar Bandeirante para Unibanco. Foi quando o Celso me chamou para conversar e falou: Vilmo, você quer, eu estou te promovendo, vou te botar no Bandeirante. Eu levei um susto naquela hora, quando o Celso me chamou lá no centro da cidade. Eu falei: Celso, Bandeirante, eu não conhecia nada, eu não era gerente geral, eu ia ser gerente geral. Mas como o Celso colocou para mim esse desafio, eu nem sabia onde era o Bandeirante, nem conhecia nada de Bandeirante. Eu falei: não aceito o desafio, não vou correr. Não, se você quiser, eu posso te colocar lá no Calçadão, Nova Iguaçu. Eu falei: não, Celso, você pensou no Bandeirante, é o Bandeirante. Eu fui pro Bandeirante, o Celso marcou o dia, e eu dei 2, 3 voltas no quarteirão para achar a agência, porque ela era dentro do estacionamento escondido, nem letreiro diria tinha. As fotos eram as mais feias possíveis, uma coisa muito velha naquela ocasião que a gente estava lá em 2001, mais ou menos. Então, assim, aceitei a proposta, e aqui venho mais uma vez agradecer a Denise Teixeira, ao Celso Issa, que foi ali a pessoa que me promoveu a gerente geral, realizando meu sonho de gerente geral. Agradeço muito o Celso e faço questão, se possível, né, a gente contar com um depoimento do Celso e da Denise. Tá? Obrigado, Celso, obrigado, Denise, por tudo, pela dedicação de vocês na minha formação, e eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Bom, falar do Vilmo é muito fácil, porque ele acabou de falar aí que nós tínhamos agregava a nossa agência muito. Nós tivemos metas batidas, nós conhecíamos todo o mercado. Falar do Vilmo é falar de um profissional de elite, um profissional sério, um profissional determinado, um profissional que não brincava. Ele tinha aquele horário que nós saímos para angariar nossos clientes e bater a meta. Almoços, jantares, a gente participou. Falar do Vilmo é muito fácil. Quando ele veio para a agência, nós crescemos muito. E foi assim uma coisa louca de estar em primeiro lugar sempre. Todo mundo querendo ele, era uma coisa louca. Todo mundo querendo comprar o passe dele e era difícil para mim. E ele só sairia dali promovido a gerente geral. Foi aí que o Celso conversou comigo e perguntou: você vai perder o Vilmo, nós vamos promover o Vilmo. E eu fiquei muito, 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 muito preocupada, né? Porque a gente fica como? Querendo o melhor, mas para o bem dele, para a carreira dele, para a parte pessoal dele, ele merecia muito, como mereceu. Foi para um Bandeirante, um banco que a gente não conhecia, extremamente diferente de nossas atuações, das nossas metas, das nossas, como se diz, tratar como a gente tratava os nossos clientes. Ele não conhecia, tinha pouquinho cliente, e ele fez disso um boom para a vida dele. Falar do Vilma é isso, gente. É nobreza, é caráter, é determinação. Ele é muito determinado. E é assim até hoje. Então eu agradeço muito ter participado da sua vida, Vilma. E quero muito ser sua amiga para sempre, como somos. Tá? Muito obrigado por tudo. E aí eu deixo o Celso falar de você. Um beijo no coração, meu filho. Deus te abençoe.